realmente uma grande alegria estar aqui com vocês, com a casa cheia, claro, como não poderia deixar de ser, recebendo o querido professor Roger Chartier para essa conferência que marca mais uma parceria do Programa de Pós-Graduação em Letras e Estudos Literários com o grupo constituído pelo Brasiliana, pelo projeto Brasiliana, coordenado pela querida colega e mestra, Eliana Dutra. A vinda do professor Chartier ganhou realidade graças ao programa de cátedras, Fundeb e EAT, do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares, da UFMG, que nos deu a oportunidade de preparar uma série de uma programação intensa, uma série de eventos com palestras, encontros, entrevistas, publicações, reuniões de trabalho, e por isso mesmo que eu gostaria de começar expressando, claro, todos os agradecimentos ao Instituto, na figura da diretora, a colega Patrícia Kauark, ressaltando também o apoio fundamental de toda a equipe do EAT, que está aqui presente no Brasil hoje, e também dos colegas que participaram da construção dessa programação, que tentou de fato, como a gente falava aqui agora, congregar os diferentes espaços, unidades, grupos voltados para o mundo do livro, da cultura escrita, das práticas editoriais na UFMG. E finalmente, claro, todo o nosso reconhecimento, e acho que eu posso dizer isso em nome do IEAT, em nome de todos que estão aqui presentes, dos colegas que participaram dessa programação, ao professor Roger Chartier por essa disponibilidade irrestrita e generosa para conduzir todas essas atividades ao longo da semana. E, claro, eu acho que eu preciso ressaltar em língua portuguesa, falando o nosso português. Eu relembro que, então, nós teremos ainda duas atividades ao longo da semana. Amanhã o encontro O Mundo Editorial em Questão, e na sexta-feira pela manhã a grande conferência que integra o ciclo de comemorações de 25 anos do IEAT, a mobilidade dos textos na era da reprodutibilidade digital. Vocês vão encontrar, para quem ainda não teve acesso, informações, indicações sobre como se inscrever nos canais de divulgação da UFMG. Agora, antes de passar a palavra à querida Eliana, que vai de fato conduzir a sessão, eu não poderia deixar de mencionar, como já falei ontem, o meu entusiasmo pela palestra de hoje, o que é o livro como discurso, o livro como objeto, que traz, na verdade, uma pesquisa em curso, ainda inédita, não publicada, cuja primeira versão foi apresentada nesse ano no seminário Material Text da Universidade da Pensilvânia, e que foca a atenção numa série de objetos da cultura escrita que hoje nos parecem talvez um pouco extravagantes, mas que revelam, na verdade, usos muito corriqueiros do passado, do escrito, e ainda muito pouco explorados pela historiografia. Uma grande alegria, muito obrigada. Eliana, te passo a palavra, agradecendo mais uma vez a oportunidade. Bom, boa tarde a todos. Eu também queria começar reforçando o que a Ana já disse, reforçando as nossas boas-vindas, ao professor Chartier aqui na UFMG, para essa palestra que generosamente ele vai compartilhar conosco, já que se trata de uma pesquisa ainda em curso. E eu queria também, se a Ana me permite, todos, falar um pouco da alegria do Grupo Brasiliano estar recebendo o professor Chartier nessa parceria com o POSIT e com o IAT, exatamente porque é um grupo que tem formado e tem se reunido e congregado estudantes de graduação, de pós-graduação, colegas pesquisadores, e que tem trabalhado nesse campo da história do livro, da edição e da leitura, na fronteira com a história intelectual e também com a historiografia. Por questões de agenda, eu estava comentando com o professor agora, por questões de agenda e outros momentos que ele veio ao UFMG, não foi possível que nós tivéssemos tido a oportunidade de trazê-lo também para o nosso grupo, mas, a bem da verdade, nós temos recebido ao longo desses anos vários amigos e colegas dele. Eu mencionaria apenas alguns, como Jean-Yves Mollier, Martin Lyons, Jean Ebrat, o Hans Lusebrink também, Jean-François Botrel, e também na área da historiografia, junto com o IAT, o François Hartog, da mesma forma, na área da história intelectual, Jean-François Sibiri,
Enfim, a vida do professor Chartier, então, vem coroar toda uma trajetória, não é, de colegas com os quais nós compartilhamos muitas ideias e, sobretudo, temos um grande diálogo. Embora o professor Chartier dispense apresentações, não é, haja vista o público maravilhoso que nós estamos tendo aqui essa tarde, eu não poderia deixar também de destacar alguns aspectos da carreira notável do professor Roger Chartier, das suas brilhantes contribuições para a historiografia, não só para a história do livro, da edição e da leitura, também para a história cultural, entre outras. Eu que gostaria de distinguir, sem entrar em detalhes, mas pelo menos mencionar, como as escolhas de objeto do professor Chartier sempre foram escolhas extremamente instigantes, a densidade teórica magnífica das suas análises e a contribuição fundamental que o professor Chartier tem trazido para todos nós no campo dos conceitos. Então, esse é um registro que eu gostaria de fazer. Para aqueles que conhecem menos a carreira do professor Chartier, eu vou falar rapidamente que ele é professor emérito na École des Études em Ciências Sociais, é um professor emérito também do Collège de France, professor visitante na Universidade da Pensilvânia e professor não só emérito no Collège de France, mas alguém que atuou durante áreas e formou muitas pessoas no Brasil na École des Études, e o trabalho dele é um trabalho que colaborou diretamente para a consolidação do campo da história cultural, marcou a formação de mais de uma geração de historiadores, e não só de historiadores estrito sensu, mas em várias áreas também afins, e sem dizer toda a influência que ele teve também na área dos historiadores também, da educação, da literatura, enfim, estudiosos da prática cultural em geral, especialmente no campo da história do livro, da edição e da leitura. O professor Chartier é uma pessoa que coleciona distinções e prêmios atribuídos por prestigiosas instituições praticamente em todo o mundo, como, por exemplo, o Prix Gobert. Ele mantém um diálogo longo com as pesquisas desenvolvidas no Brasil, através de numerosas e frequentes publicações e da realização de cursos e palestras também em diferentes instituições. Os seminários dele, tanto na École como no Collège de France, são verdadeiros espaços de saber e de conhecimento, de debate acadêmico, e se tornaram ao longo de décadas um ponto de encontro para pesquisadores do mundo inteiro. Entre suas publicações mais recentes no Brasil estão Editar e Traduzir, mobilidade e materialidade dos textos, e também este que acabou, o mais recente deles, que é o Mapas e Ficções, entre o século XVI e o século XVIII, traduzido pela Unesp. Eu diria que o professor Chartier, em sua carreira, ele tem sido um assíduo, uma escola que tem rodado, digamos assim, diferentes instituições em todo o mundo, eu não vou aqui citar, só mencionaria, sobretudo, Yale, Berkeley, John Hopkins, a Universidade de Chicago, também na Espanha, na New York University, na Espanha em Valência, em Buenos Aires, no Brasil, enfim, entre as publicações do professor Chartier, além dessas mais recentes, eu diria que ele tem traduções em línguas de todas as 4 partes do mundo, para usar a expressão do livro do Sérgio Brudzinski, e que, na realidade, em português, tanto no português do Brasil como em Portugal, nós temos um elenco formidável, de livros não só autorais, mas também de livros que ele organizou, como práticas de leitura, leituras e leitores na França do Antigo Regime, são um grande clássico, a história cultural entre práticas e representações, aonde, sobretudo, há uma reflexão muito fina sobre o campo da historiografia, há também a ordem dos livros, leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os séculos XIV e XVIII, formas e sentido, cultura escrita entre distinção e apropriação, aventura do livro do leitor ao navegador, um outro livro também de uma extrema importância, especialmente no campo da historiografia, A Beira da Falésia, a história entre incertezas e inquietudes, do palco à página, publicar teatro e ler romances na época moderna, escrever e apagar, cultura escrita e literatura, no século XVI e XVIII,
Cardenio entre Cervantes e Shakespeare, a história de uma peça perdida, editar e traduzir, e o mapa que eu falei, acabo de te mencionar, e naturalmente esse último aqui que sai publicado no Brasil, que é o Mapas e Edições. Então, eu queria dar as boas-vindas mais uma vez ao professor Roger Chartier, falar da alegria que vai ser essa tarde para todos nós e passar a palavra para que ele possa fazer sua conferência. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, cara Ana e cara Eliana, pelo convite e também pela generosa, mais que generosa apresentação. É um grande prazer para mim de poder, durante esta semana, compartilhar encontros, conversações, debates com tantos colegas, amigos e amigas, estudantes. Apesar da generosa indicação de Ana, devo pedir que me desculpem meu mal afrancesado ou castelhanizado, não sei português. Minha palestra esta tarde está dividida entre duas partes. A primeira, bastante aborrecida, e a segunda, eu espero, um pouco mais divertida. Começamos com o aborrecendo. O que é o livro? Esta pergunta não é nova. Kant formulou-a explicitamente em 1798 na doutrina do direito da sua metafísica dos costumes. A primeira razão foi para Kant seu envolvimento no debate sobre a propriedade literária e a contrafação da pirataria de livros que se desenrolava na Alemanha desde os começos dos anos 70 do século XVIII. Esta discussão, que envolveu filósofos, poetas, editores, se vinculava com as especificidades da edição no Império Alemão. A fragmentação política do Império, mais de 300 soberanias, impunha limites severos aos privilégios otorgados aos editores pelos poderes, que eram as cidades, os reinos, e que, evidentemente, estavam restringidos ao território da soberania. A reprodução das obras fora desta soberania que havia otorgado o privilégio era, portanto, maciça e, embora fosse considerada legalmente legítima pelos livreiros e editores que estavam situados em outros estados, na outra soberania da Alemanha, era considerada intelectualmente ilegítima pelos autores e pelos editores originais, que consideravam que os seus direitos haviam sido injustamente ignorados e olvidados, e violados também. Para Kant, tratava-se de formular princípios capazes de justificar a propriedade dos autores sobre os seus escritos, independentemente dos privilégios concedidos pelos príncipes ou pelas cidades, e, consequentemente, de fazer que os editores reconhecessem a remuneração dos autores não como um favor, não como uma graça, mas como uma justa remuneração para o trabalho da escrita. Mas havia uma outra razão para a questão de Kant, o que é um livro, que é nossa questão está traduzida. Esta outra razão se vinculava com a situação, a realidade específica que representa um livro. Neste texto de Kant, a doutrina do direito, se trata fundamentalmente de estabelecer princípios universais, a priori,
e não de discutir casos particulares, como uma exceção, o livro. E por quê? Porque o livro colocava um problema específico dentro da classe dos contratos. Enquanto objeto material, opus mechanicum, diz o texto de Kant, o livro é objeto de um direito real, definido como direito a uma coisa que autoriza o seu uso privado, partilhado por todos aqueles que possuem, porque han comprado esta mesma coisa. Por exemplo, os compradores de diferentes exemplares de uma edição. Mas um livro é também um discurso, um texto, uma obra e, por conseguinte, objeto de um direito pessoal que justifica uma propriedade única e exclusiva. Pode, por conseguinte, ser objeto de um contrato de procuração que autoriza a gestão de um bem em nome de outro, sem que a propriedade do proprietário seja alienada. O livreiro atua apenas em nome do autor, cuja propriedade não é transferida. Assim, estavam fundados conjuntamente a ilegitimidade das reproduções efetuadas à expensa do livreiro editor, que havia recebido um privilégio e recebido um mandato do autor, e, por outro lado, o direito pessoal do autor, um direito único, exclusivo, inalienável, imprescritível, que prevalecia sobre o direito real ligado à propriedade do objeto particular por parte do seu comprador e leitor. A reprodução do discurso só é legítima para Kant se se basear no mandato do autor. Pelo contrário, a propriedade de uma cópia do discurso, um exemplar de uma edição, que é legítima do ponto de vista dos direitos reais, é insuficiente para justificar a sua reprodução. O livro é, portanto, simultaneamente um bem material de que o comprador se torna o legítimo proprietário e um discurso de que o autor conserva a propriedade, não obstante a reprodução, escreveu Kant. Neste segundo sentido, o livro é entendido como uma obra que transcende todas as suas possíveis materializações. Antes do texto de Kant, em Inglaterra, Blackstone, advogado dos livreiros londrinos ameaçados em 1710, na sua reivindicação de um direito de perpétuo e patrimonial sobre os títulos que tinham adquirido dos autores, Blackstone havia escrito algo que finalmente é semelhante ao pensamento de Kant. Citou: a identidade de uma composição literária reside inteiramente no sentimento e na linguagem. As mesmas concepções, revestidas das mesmas palavras, constituem necessariamente a mesma composição. E qualquer que seja o meio escolhido para transmitir esta composição, ao ouvido ou à vista, por recitação, escrita ou impressão, qualquer que seja o número de exemplares, é sempre a mesma obra do autor que é assim transmitida. E ninguém pode ter direito de a transmitir ou transferir sem o seu consentimento tácito ou expresso. E seria que aqui há a fundação da propriedade literária, tal como foi definida a partir do copyright, que protege uma obra, qualquer que seja a forma de sua inscrição, materialização.
Durante este debate tan interesante na Alemanha do século XVIII, que Fichte expõe em 1791, antes do texto de Kant, este paradoxo, livro como objeto, livro como discurso, propriedade do autor e propriedade secundária do leitor, e expressar essa tensão de uma forma nova. A dicotomia clássica entre estas duas naturezas, corpórea e espiritual, do livro, que separava o texto do objeto, acrescentava a Fichte uma segunda oposição, que distingue em cada obra as ideias que exprime e a forma que lhe é dada pela escrita. E aqui também podemos encontrar um eco com a discussão de hoje sobre o acesso livre versus a propriedade literária. Para Fichte, as ideias são e devem ser universais em sua natureza, em sua utilidade. Como são úteis para o progresso da humanidade, ninguém pode justificar uma apropriação pessoal das ideias. E essa apropriação é legítima somente porque, citou a Fichte, cada tem o seu próprio curso de ideias, a sua maneira particular de formar conceitos e de os relacionar uns com outros. Seria, cada escritor deve dar aos seus pensamentos uma certa forma e não pode dar-lhe outra forma que não seja a sua, porque não tem outra. E daí a consequência, ninguém se pode apropriar dos seus pensamentos, deste autor, sem lhes alterar a forma. A forma permanece, pois, para sempre, propriedade exclusiva dele, do autor. A forma textual, a singularidade da escrita, é assim a única mais poderosa justificação para a apropriação singular das ideias que devem ser universais. E daí o caráter particular, especial desta propriedade, na medida em que, sendo inalienável, permanece indisponível. E a pessoa que adquire um livro editor, por exemplo, só pode ser o seu usufrutuário, o representante vinculado a toda uma série de restrições, como a limitação da tiragem de cada edição, o pagamento do autor para cada republicação, etc. As distinções conceituais construídas por Fichte deveriam, pois, permitir proteger os editores contra a contrafação, a pirataria, sem, de modo algum, pôr em causa a propriedade soberana permanente dos autores sobre as suas obras. Assim, paradoxalmente, para que os textos pudessem estar sujeitos ao regime de propriedade que se aplica às bolsas, tampos, caixas, tinham de estar conceitualmente desligados, separados de qualquer materialidade particular. Antes das formulações filosóficas jurídicas do século XVIII, que, como han visto, são todavia as bases do direito contemporâneo, e particularmente da definição, da identificação do copyright, a dupla natureza do livro estava expressada através de metáforas. Alonso Victor de Paredes, impressor em Madrid e Sevilha, autor do primeiro manual sobre a arte da impressão, da tipografia em língua vernácula, intitulado Institución del Arte de la Imprenta y Reglas Generales para los Componedores como tipógrafos, escrito por volta de 1680, exprime esta dupla natureza do livro.
en cuanto objeto e en cuanto obra, con sutileza e forza. Inverti a metáfora clásica que descreve os corpos e os rostros humanos como livros e considera o livro como uma criatura humana, porque, tal como o homem, o livro tem corpo e uma alma. Cito, comparo livro à criação de homem que tem uma alma racional, com a qual nosso Senhor o criou com todas as graças que sua divina majestade lhes quis dar, e com a mesma omnipotência formou o seu corpo elegante, belo, harmonioso. Seu livro pode ser comparado à criatura humana, é porque Deus criou a criatura humana da mesma forma que livro que sai do prelo está criado pelo impressor. Numa memória publicada em 1775, para justificar os privilégios fiscais de que beneficiavam os impressores em Madrid, o advogado Melchor de Cabrera deu a comparação uma forma mais elaborada, enumerando os 6 livros escritos por Deus. Os 5 primeiros são o céu estrelado comparado a imenso pergaminho cujas estrelas são o alfabeto. O mundo, que é a soma, o mapa de toda a criação. A vida, identificada com registro que contém os nomes de todos os eleitos. O próprio Cristo, que é simultaneamente exemplum e exemplar. O exemplo proposto a todos os homens e o exemplar, terminou da atividade de publicação dos livros manuscritos, exemplar de referência que a humanidade deve copiar. Finalmente, a Virgem, o primeiro de todos os livros, cuja criação no Espírito de Deus é anterior à criação do mundo, à criação dos séculos. Entre os livros de Deus, que Cabrera designa como o outro dos objetos da cultura escrita de seu tempo, o ser humano é uma exceção, porque é o resultado do trabalho de Deus impressor. Cito, Deus pôs a sua imagem na imprensa para que a cópia saísse com a forma que devia ter. E ao mesmo tempo quis deleitar-se com as tantas e tão variadas cópias do seu misterioso original, multiplicação das edições ou pluralidade dos exemplares na mesma edição. Para retomar a imagem do livro em comparação com a criatura humana, mas para ele, a alma do livro não é apenas o texto tal como foi a realidade específica que representa livro. Neste texto de Kant, a doutrina do direito, se trata fundamentalmente de estabelecer princípios universais a priori e não de discutir casos particulares, com uma exceção, o livro. E por quê? Porque o livro colocava um problema específico dentro da classe dos contratos. Enquanto objeto material, opus mechanicum, diz o texto de Kant, o livro é objeto de direito real, definido como direito a uma coisa que autoriza o seu uso privado, partilhado por todos aqueles que possuem, porque han comprado esta mesma coisa. Por exemplo, os compradores de diferentes exemplares de uma edição. Mas um livro é também um discurso, um texto, uma obra e, por conseguinte, objeto de um direito pessoal que justifica uma propriedade única e exclusiva.
puede por consiguiente ser objeto de um contrato de procuração que autoriza a gestão de um bem em nome de outro, sem que a propriedade do proprietário seja alienada. O livreiro atua apenas em nome do autor, cuja propriedade não é transferida. Assim, estavam fundados conjuntamente a ilegitimidade das reproduções efetuadas a expensa do livreiro editor que havia recebido um privilégio e recebido um mandato do autor, e por outro lado, o direito pessoal do autor, um direito único, exclusivo, inalienável, imprescritível, que prevalecia sobre o direito real ligado à propriedade do objeto particular por parte do seu comprador e leitor. A reprodução do discurso só é legítima para Kant se se basear no mandato do autor. Pelo contrário, a propriedade de uma cópia do discurso, a textualidade do livro, a que está desafiado por o livro digital, que está fundamentado sobre a separação, a independência entre um conteúdo textual, a obra, e o suporte de sua inscrição, as telas do smartphone, do computador, das tabletas. Era a primeira parte do texto. A segunda parte desta palestra queria, de maneira um pouco mais ampla, apresentar uma outra modalidade da relação entre o livro como texto, como obra, como discurso, e o livro como objeto material, focalizando a atenção sobre a presença nos livros impressos do passado, do presente, de documentos, de objetos introduzidos entre as páginas ou na encadernação por uma decisão do editor ou uma decisão do leitor, o que pode conduzir a considerar literalmente os livros como portfólios, como em francês e em inglês, portefeuille. Isso me parece importante se lembramos que nas bibliotecas podemos encontrar muitos livros que têm como título a palavra portefeuille, portfolio. O catálogo da Biblioteca Nacional de France menciona 210 publicações que, entre 1700 e 1799, contêm a palavra portefeuille, portfolio, em seus títulos. A maioria dessas publicações são livros literários que coligiam textos poéticos, opúsculos em prosa, melange, textos misturados. Frequentemente, estes textos serão apresentados como textos supostamente encontrados no portfólio de um autor, Montesquieu, Laurent, Voltaire, e, finalmente, impressos. Em 1757, por exemplo, o portfólio achado ou tabuletas de um curioso, portefeuille trouvé ou tablette d'un curieux, foi publicado como uma coleção de cartas e textos menores em 2 volumes atribuídos a Voltaire. Uma autoria negada por Voltaire, em uma carta de fevereiro de 1757, escrevia Voltaire: trata-se de uma rapsodia que um livreiro faminto chamado Duchesne vende em Paris sob meu nome. É uma nova velhacaria no comércio de livros. Comunica-me que 3/4 desta coleção são feitos de textos no quais não tenho parte e que o restante é saqueado de edição de meu trabalho e inteiramente desfigurado.
Portefeuille también puede ser o título de almanaques, voy a dar la traducción de los títulos, almanaque necesario o portfolio de todos los días, título de revistas, por ejemplo, le portefeuille hebdomadaire o portfolio hebdomadario impreso en Bruselas entre 1767 y 71, o de obras pedagógicas, le portefeuille des enfants o portfolio das crianças, que era una obra enciclopédica publicada en 20 fascículos entre 1784 y 1797. Luego, una primera cuestión, o que era un portefeuille, un portfolio na França do começo dos tempos modernos, porque era una palabra usada para designar, designación de libros impresos, supuestamente impresión de varios textos que se habían encontrado no portfolio de un autor. En 1680, para el diccionario francés de Richelieu, un portfolio es un trabajo de encadernador composto de dos follas de cartón cobertas con un pergamino o marroquín con algunos embelezamientos de duradera tapa. 10 años después, el Diccionario Universal de Furtière define el portefeuille como, cito, una caja de duplo cartón coberta por pergamino, puro de oveja, bazán, o carnera, calfi, marroquín, chagrin marrón, a cual abre e fecha, en la cual pueden se cargar follas, papéis, impresores, sin danificadas. Y más brevemente, en 1694, el diccionario de la Academia Francesa se refiere al portefeuille como un cartón dobrado en dos, coberto por alguna pele o algún tejido usado para cargar follas de papel. Y vemos que en el caso de inglés se retoma la palabra en francés, o bien se usa la palabra de portfolio para describir el mismo tipo de objeto, una caja con dos follas de cartón, en la cual se pueden introducir varios textos o imágenes, textos manuscritos o obras impresas. Hay idea de utilizar esta palabra, que es un poco rara para comenzar, puede tener otra razón, no solamente muchos libros impresos fueron designados como portefeuille, sino también que portfolio de libros son o eran objetos muy similares, eran encadernados con los mismos materiales, desde a simples carnera hasta el prestigioso marroquín, reunían follas y papeles, agrupaban textos impresos y manuscritos. Tal vez esa sea una razón para tomar la designación del libro como portefeuille en su valor de fácil y considerar los diferentes documentos inseridos en el interior de los libros, pero menos de algunos libros, materiales impresos, textos escritos a mano y bolsas, varias bolsas. Ahora acolleos, algunos libros, mesmo sem palabras, tornarán-se genuinos portfolio. Los libros impresos, a presencia de otra materia impresa, além de página de su texto, consiste, me parece, de una primera definición o identidad del libro como portefeuille. Estas materias impresas son fundamentalmente imágenes. Una transformación esencial en la morfología del libro fue, durante el século XVI y XVII, a mudança da xilogravura
xilogravuras, as quais podiam ser colocadas no mesmo molde da composição tipográfica e podiam ser impressas no mesmo ateliê, para as gravuras em cobre, impressas em prensas distintas e em um ateliê diferente, em francês, ateliê do imprimeur en taille douce. As consequências dessas mudanças foram fundamentais. Gravuras em chapa de cobre aumentarão o custo da produção e, consequentemente, o custo dos livros. Mas, acima de tudo, elas implicarão a separação entre imagem e texto, que não existia quando se utilizava as gravuras sobre madeira, que se podia introduzir diretamente na composição tipográfica impressa pelo prelo. Na maior parte dos casos, as imagens tinham de ocupar um espaço próprio, frontispícios, páginas inteiras, hors texto, ou imagem insertada, inserções no livro. Assim, ilustração separada, distanciada, afastada do texto, se tornarão um suplemento ao texto. Elas podiam mostrar o que o texto não podia narrar, por exemplo, a simultaneidade das ações ou dos eventos. Ou bem podiam revelar sentidos apenas latentes nas palavras escritas. Podemos pensar também, pensando no famoso texto de Derrida, que este suplemento iconográfico se tornou a miúde um substituto textual, quando a imagem separada do texto fixou a obra na memória e na imaginação, como foi o caso com Don Quixote, conhecido pelos leitores que nunca haviam lido o texto de Cervantes. Os mapas, você havia lembrado deste recente livro que havia publicado, que os mapas dentro das obras de ficção são um exemplo particular da presença de material impressa em livros impressos e que não são o texto impresso no livro. Esta presença podia tomar muitas formas. Podem aparecer estes mapas como um folheto inserido em cada exemplar da edição. Esse é o caso da famosa mapa de ternura, carte de tendre, inserida na página 397 das edições de 1654 1660 de Clélie, o romance de Mademoiselle de Scudéry. Essa inserção estava anunciada no próprio texto deste romance emblemático da preciosité. Citou que depois dessas palavras, se ler, que narra, que apresenta a obra com a princesa dos Leontinos, depois dessas palavras, se ler efetivamente entregou o mapa que se sigue a esta página para a princesa dos Leontinos, que ficou agradavelmente surpresa. É uma agradável surpresa compartilhada pelo comprador e leitor do romance, que descobre no seu livro a mapa descrita no texto. Se pode dizer que esta introdução de mapa como hors texto dentro dos exemplares das algumas edições de textos literários é o caso do mapa de Espanha, mostrando itinerários das 3 saídas de Don Quixote e que foram inseridos na edição de Madrid de 1780 e também de 1797-98. Mas também os mapas podem ocupar páginas inteiras. E
introduzida na encadernação, e não somente como um acréscimo do livro, com um folheto livre e solto. Esse é o caso da Ilha de Utopia, impressa nas edições de Louvain de 1516 e de Basel, de 1500, Basília, de 1518, do livro de Thomas More. É o caso também das viagens de Robinson Crusoe, desenhada no Mapa Mundi, que abre a quarta edição do livro em 1719. E algumas vezes o mapa foi acrescentado ao texto previamente publicado sem mapa. No caso de mapa do reino do amor, o mapa do reino da coqueteria, que foram publicados depois do sucesso do mapa de ternura do livro de Mademoiselle de Scudéry. Primeira categoria de impressos que se podem encontrar num livro impresso. O livro também se torna uma espécie de portfólio de textos impressos quando reunia na mesma encadernação vários textos, vários livros que tinham sido impressos separadamente e que eram associados pela vontade do dono do livro, do leitor. A cultura impressa herdou, nesta perspectiva, das miscelâneas medievais que reuniam em um único livro vários textos, várias obras. Como Armando Petrucci mostrou, miscelâneas era uma forma dominante do livro manuscrito para todos os gêneros textuais, com a exceção das obras dos pais ou do doutor da Igreja, exceção do texto das autoridades antigas ou exceção dos códices legais. Miscelâneas, um livro composto como uma série de textos, obras ou livros, permanecerão essenciais nos começos do tempo moderno, que particularmente para proteger os impressos frágeis, tal como os panfletos ou os folhetos soltos. Como demonstrou Geoffrey Todd Knight, as razões para associar vários textos impressos no mesmo livro se referem a diferentes modalidades de intertextualidade. Nesse caso, uma intertextualidade material e não apenas discursiva. A primeira razão pode ser temática. Em um volume datado de 1639, preservado na Folger Library, em Washington, a primeira parte de duas obras de Shakespeare, a primeira parte de Henry IV e Ricardo III, são associadas com 13 outras peças, todas concernentes às vidas e mortes de soberanos, de reis, de homens ilustres. Em outro volume da Biblioteca Folger, duas peças estão encarnadas juntas. Uma obra de Shakespeare, Pericles, e uma obra de Samuel Daniel, a Rainha Arcadia. E aqui, o princípio de unidade estava dado pelo gênero, que era o gênero tragicômico, e suas possíveis implicações políticas. Finalmente, a intertextualidade material pode ser regulada pela estética. Em um livro da British Library, um poema do jovem Shakespeare, The Rape of Lucrece, o estupro de Lucrécia, é encadernado com 4 poemas impressos de inspiração ovidiana e com algumas canções de amor e epigramas eróticos escritos à mão, que dão um exemplo de o que temos um pouco perdido nas bibliotecas contemporâneas, um exemplo dos livros híbridos, que são, no mesmo momento, que reúnem
textos impresos y textos manuscritos. O libro, en cuanto a livraria portátil, portfolio que reúne varios textos, manuscritos o impresos, permaneció una realidad durante los siglos XVII y XVIII. Por ejemplo, en 1698, una traducción francesa de la breve relación de la destrucción de las Indias, de las casas, fue publicada en Ámsterdam como título de Relación de las viagens y descobertas que hicieron los españoles en las Indias occidentales. La relación extrañamente presentada como un relato de viaje. Cito, los territorios conocidos de América son tan bien descritos que no tengo duda de placer que será leerlos. Poco curioso para el texto, si imagino que se conocen las crueldades y tiranías descritas por las casas en relación con la colonización española del Caribe, después de México o Perú. Esa sorprendente atribución genérica a la brevísima relación como relato de viaje era reforzada por la publicación de un mismo libro de un otro relato de viaje, una curiosa relación de los viajes del señor Montauban na Guinea. Y los dos relatos de viaje fueron impresos en paginación continua y constituyen un libro único destinado a los amadores del género relaciones de viaje. Y lo interesante es que algunos lectores podían, de facto, podían juntar con estos dos primeros textos unidos como un solo libro, un tercero libro, impreso pero mismo impresor, y cuyo título era A arte de viajar útilmente. Y el editor explicó en este tercero texto, si nos hubiésemos recibido un poco antes este libro impreso, nos estaríamos reunidos a relación de découverte y de voyages españoles dans les Indes occidentales. Mas nos imprimimos el mismo tamaño, así aquellos que deseen adicionarlo pueden hacerlo con facilidad. Entonces, es una indicación de la frecuencia de estos libros finalmente producidos por los lectores, con la decisión de por la misma encadernación o mismo portfolio una serie de textos, sea concebidos como ya unidos por el editor, o bien porque era una decisión del lector que correspondía a una razón, homogeneidad de género, común estética o temática semejante. Podemos asumir que los libros constituidos como miscelánea, como portfolio, eran como bibliotecas portátiles, eran mucho más numerosos de que las colecciones contemporáneas sugieren. En los séculos XIX y XX, este tipo de libros misceláneos fueron frecuentemente desencadenados por los bibliotecarios contemporáneos y particularmente si el libro contenía una obra de un autor más famoso que los otros. Entonces debía dar una encadernación específica a esta obra canónica y como consecuencia a destrucción la percepción que había creado al libro como serie de libros. Entonces, primera perspectiva, encontrar otros impresos, no libro impreso, y que no son el texto de este libro. Una segunda perspectiva es vinculada
una presencia en los libros de páginas en blanco entre las páginas impresas y páginas en blanco que anuncian ofreciendo un cuadro para la escrita, como hacían en Inglaterra los pocket diaries o memorandum books, como nuestras agendas contemporáneas, o como ha mostrado Lodovica Braida para Italia, ya en la segunda mitad del século XVIII, a presencia de agenda que tenía páginas con división entre días o entre momentos de días, mañana, tarde, noche, y que era como un soporte para la escrita del lector de textos que acompañaban estas formas de soporte para la escrita. Além disso, desde muchos años, yo con algunos colegas como Peter Stalibras o Fernando Bausa, hemos desenvolvido un interés para una categoría específica de página en blanco introducido en los libros impresos. Las páginas que permitían escribir, apagar y escribir de nuevo. Y recientemente ha pesquisado sobre este tipo de soporte de escrita se ha desenvolvido porque claramente que a partir del fin del siglo XV, y particularmente en los Países Bajos, Amberes y otras ciudades, que aparece una tecnología que ha introducido una serie de libros impresos, follas de pergamino o de papel, coberta con una mixtura de yeso, cola y barniz, que permite de escribir con un estilete y de apagar o que tenía sido escrito. Una parte importante de estos objetos no son de ponencia de hoy porque no tienen parte impresa, son únicamente cadernos que permiten, en español libro de memoria, que permiten este uso, escribir, apagar, escribir de nuevo, y particularmente escribir con un estilete que da la posibilidad de escribir fuera en el siglo XVI, XVII, para escribir fuera, si no se notan este tipo de objetos, se debe tener tinta, tintero, pluma, arilla para secar lo que fue escrito, una tecnología particularmente pesada y complicada. Cuando con estos objetos se podía utilizar directamente un estilete y escribir sobre esta fina capa de yeso, cola y barniz. Mas una parte de estos objetos fueron también objetos impresos. Y había un pequeño libro, una serie de páginas impresas y una serie de páginas con esta posibilidad de escrita que se podía apagar. Fue el caso en Holanda, en el siglo XVII, con los Spatieboeken, que eran definidos por esta identidad. O fue el caso en Inglaterra, a final del XVI, comienzo del XVII, con las writing tables, tabuleta de escrita, que eran asociadas a un calendario impreso para 24 años. También, como se ve en la Francia del siglo XVIII, encontramos esta asociación entre textos impresos y follas para escribir, particularmente para una escrita efímera, una escrita que se debe apagar. Como
decía que no todas estas tabletas no eran necesariamente asociadas a un texto impreso. Lo vemos con los librillos de memoria en la España del século de oro. Lo vemos con este romance que ya mencioné de Clélie por Mademoiselle de Scudéry, porque à cabo de temps, un mapa de ternura que está diseñada por Clélie sobre un objeto que es una tableta apagada, onde o que foi escrito pode estar apagado. Então, temos esta realidade forte e como geralmente han desaparecido estos objetos, salvo quando estavam associados con un texto impreso que fue conservado como un objeto impreso en los catálogos, los impresos de las bibliotecas. Fuera de esta situación, casi ninguno de estos objetos de escrita, que sabemos serán absolutamente, ampliamente difundidos, han sobrevivido. O que hace un desafío forte de escribir una historia de la cultura escrita con una referencia a objeto desaparecido, mas que conocemos como signo universal, pero frecuentemente utilizado. Y se ve, por ejemplo, cuando se lee la didascalia de las comedias en el século de oro o del teatro isabelino, muchas veces sobre el palco, los caracteres, los personajes de las piezas de teatro están escribiendo sobre un libro de memoria o sobre writing tables en Londres. Un último episodio de esta historia podemos encontrar en la Francia del siglo XVIII, cuando un librero impresor, un librero editor en París, Desnos, Louis-Charles Desnos, había inventado una nueva tecnología para ese tipo de objeto. En el Journal des Savants, en 1770, hay una celebración, un artículo, tal vez inspirado por Desnos y Desnos, de esta invención. Y cito porque esto me parece importante. Todos saben que las tabuletas son cubiertas con un yeso preparado, de tal forma que se puede escribir o tracejar con una agulla o que se desea preservar. El texto dice que estas tabuletas son extremadamente comunes. Esas tabletas fueron en un momento consideradas tan convenientes que pocos no las poseen. Cuando en los archivos você no puede encontrar este objeto. Mas el artículo proseguía diciendo que las tabuletas que circulaban eran espesas, rígidas, no podían ser fácilmente reutilizadas. Y eso justificó la celebración de la invención de Desnos, que, cito, producía una tabuleta de varios tamaños na forma de manuais o libretos de bolso. Estas tabuletas possuem uma agulha ou estilete. Isso nada mais é que uma ponta de um singular metal, que torna os caracteres mais legíveis e perfeitos sobre o papel. Mas a escrita pode ser facilmente removida com farreiros de pão. Os franceses comem muito pão, de tal maneira podem utilizar para apagar o que havia sido escrito, ou de tal modo que, uma vez adquiridas, as tabuletas serão usadas todo o ano. Bastará renovar o almanaque
de cada año. Como era anteriormente el caso con las tabuletas holandesas o inglesas, las tabletas de desnos podrían o deberían ser asociadas con una obra impresa. Y vemos a través de los anuncios publicitarios de desnos que asociaban estas tabuletas donde la escrita podía ser apagada con casi todas las publicaciones que publicaba y particularmente los almanaques. Y los almanaques que eran almanaques geográficos, almanaque parisiense, almanaque con itinerario de viajeros, todos incluían una serie de follas que permitían esta escritura apagada. La biblioteca de la Universidad de Pensilvania, se había lembrado que por un parte de nuestro profesor ha adquirido recientemente 4 almanaques de desnos y que tienen esta interesante identidad, un texto impreso con una serie de páginas que permiten a escrita con un estilete. Uno de estos pequeño librillo, es muy interesante porque tiene una serie de páginas totalmente vacías que permite, en ese caso, al lector, al escritor, de escribir lo que quiera. Tiene algunas páginas con un cuadro impreso que define columna para o que fue una perda o un gano, o que fue una renda o una despesa. Y tiene 2 textos literarios, un fragmento de una obra de teatro y también una recopilación de anécdotas y piadas de Enrique IV, y la obra de teatro y también sobre Enrique IV, que era a final del siglo XVIII el rey más famoso, amado de la tradición francesa. Y se ve aquí un objeto mixto con varias posibilidades para escrita, una escrita ya organizada o una escrita libre, y también en relación con eso y en relación con el suceso de esta obra de teatro que el título era Casada de Enrique IV, que circulaba de una forma abreviada en este objeto. Entonces, tenemos una segunda perspectiva que es la introducción de los libros impresos de follas para escribir, que no era el caso normal. Los textos para leer no necesariamente estaban abiertos para la escrita del lector, que podía utilizar solamente los espacios en blanco, particularmente las margins, y los objetos de la escrita generalmente no estaban acompañados para textos para leer. Entonces había aquí como una premonición de la tela de los computadores sobre la cual se lee, se escribe y se lee. La tercera, y voy a concluir con esto, perspectiva sobre esta reflexión del libro más que un libro, del libro como un receptáculo, como un portfolio, como un objeto que puede recibir más que su propio texto. Una tercera perspectiva sería buscar, pesquisar dos objetos que fueran dejados los libros. Claramente, lectores dejaban, y todavía dejan, muchos objetos los libros que leían o poseían. Evidentemente no es una tarefa fácil para un libro antiguo,
porque a condição de possibilidade seria que nas descrições das bibliotecas sejam mencionados os objetos que foram retirados do livro quando foi encadernado e entrou nas coleções da biblioteca, ou bem seria exame de centenas ou milhares de exemplares para encontrar alguns objetos deixados ou marcas, vestígios de objetos que foram postos no livro. A ideia, evidentemente, é difícil de concretizar. Pode se ter duas referências. Uma referência com os arquivos. E na França, minha amiga e colega Arlette Farge ha estudado os arquivos da polícia, os arquivos da Corte de Justiça, e encontrou nos arquivos da polícia objetos, cartas de jogo, amostras de tecidos, penas, pequeno saco de trigo, não muitas, mas uma série de objetos que foram deixados no texto de um pleito judicial. Uma segunda comparação, e com isso que vou definir a última parte da palestra, a segunda comparação é uma comparação com o tempo contemporâneo. Se pode utilizar o que han feito, escrito os bibliotecários atuais em relação com os livros tomados em empréstimo e devolvidos nas bibliotecas no mundo contemporâneo, e particularmente no caso das bibliotecas públicas. O site Found in the Library Book, achado em livro de biblioteca, apresenta uma galeria digital de 600 objetos encontrados desde 2013 por Sharon McKellar, uma bibliotecária da Biblioteca Pública de Oakland, na Califórnia. Sua coleção reuniu cartas, notas, desenhos, fotos, listas, marca-páginas. E alguns desses itens foram apresentados em uma exposição na Biblioteca Principal de Oakland em 2022. E são apresentados sobre o blog que você pode consultar de Sharon McKellar. E ela define sua coleção como, citou, um mecanismo de storytelling. Citou, você pode olhar para um objeto, seja uma foto, um pedaço de papel, e pode pensar em todas as possíveis pessoas que podem ter trazido isso para o nosso espaço. Como ele chegou ali e qual é sua história. Esta iniciativa recebeu cobertura mediática muito ampla, com um artigo no Washington Post, relatos na CBS e na NPR, na televisão, e artigos em periódicos de 11 países. Esta iniciativa de Sharon McKellar inspirou ações comparáveis em muitas bibliotecas de hoje. Um artigo publicado no Jornal de Montreal, na presse, em novembro de 2022, descreveu a coleta que fizeram os bibliotecários da Grande Biblioteca de Montréal e das bibliotecas públicas das cidades de Quebec. Nos livros desenvolvidos por seus leitores e quando o livro se reintegrava na biblioteca. E o resultado é um conjunto mais variado de objetos que o conjunto que é coletado em Auckland. É claro, cartões postais, fotos, receitas, bilhetes de avião do metrô, post-its, notas, cheques, mas também pacotes de notas, um passaporte, lápis, quadrado de papel higiênico, vários produtos alimentícios, dentadura extraviada, um bigode falso, camisinhas,
e um pacote de certo pó branco. Deixa eu imaginar de que se trata. Um bibliotecário afirmou: é legal ver que as pessoas estão se apropriando dos livros, trazendo-os à vida em suas caixas e que eles são parte de seu cotidiano. E outra bibliotecária dizia que o objeto esquecido nos conta aonde foram os livros, onde foram lidos, aonde o livro viajou. A folha colorida colocada entre as páginas pode evocar uma caminhada agradável num parque no outono. Alguns marcar páginas podem ser cartões postais enviados de Grécia. Eles nos fazem viajar. Uma coleção similar de objetos encontrados em livros começou em 2020 na Biblioteca Municipal de uma quieta cidade suíça, Vevey. Em 4 anos, 1000 objetos foram coletados. Cartas de amor, bilhetes de loteria, fotografias, cartões postais, brinquedos, notas de banco, drogas e camisinhas. Considerados como documentos históricos sobre o cotidiano contemporâneo, esses objetos são depositados nos arquivos da cidade de Vevey. A busca para coisas deixadas em livros não está limitada às bibliotecas públicas. A Biblioteca da Universidade de Virgínia, em 2016, começou a examinar cada livro de suas estantes que tenha sido publicado antes de 1923. O principal objetivo desse Book Tracers Project era coletar marginalidades de leitores comuns, mas o resultado também foi a descoberta de muitos objetos deixados esquecidos em livros. Folhas em uma vida de Abraham Lincoln, publicada em 1865, um chumaço de cabelo cinza, na edição de 1851 das obras de Lord Byron, ou pequeníssimas roupas de bonecas de papel em as obras de Sir Walter Scott, publicadas em 1853. Alguns livreiros compartilham a paixão por coisas encontradas dentro de livros. Em Otago, no estado de Nova York, a livraria independente de Michael Pocket coletou objetos do tipo apresentados em seu website Forgotten Bookmarks, e também publicou ele o livro Forgotten Bookmarks, a bookseller collection of odd things, coisas estranhas, lost between the page, perdidas entre as páginas. Entre suas coisas favoritas, encontradas dentro de livros, está a nota de Monopoly, amostras de tecidos, como no caso de Arlette Farge, chaves, uma certidão de casamento encontrada numa Bíblia de 1850, gravação, vestígios de arma em um livro usado como alvo para práticas de tiro, e havia impacto dos bullets, receitas, fotos, mapas, cartas e, sobretudo, e demasiadas, flores e folhas. E citou Michael Pocket, folhas pensadas são, de longe, o mais comum. E, na verdade, parei de recuperá-las, elas são frágeis demais para guardar. Encontrar no começo dos tempos modernos coisas que podem ter sido esquecidas em livros é uma tarefa difícil. Mas os traços, os vestígios que estes objetos deixarão para trás são possíveis de recuperar. É o caso, por exemplo, das marcas de vários objetos nas páginas das exemplares das edições em quarto e em folio das obras de Shakespeare, encontrado por o colega francês Jean-Christophe Mayer, citou ele.
entre os traços de presença e atividade humana que as primeiras edições de Shakespeare, falamos do começo do século XVII, que Carrigan encontrei nos 300 exemplares que eu leio, botões, marca-páginas, pinos, mas também traços de cabelo de um tipógrafo caído sobre a página no momento da impressão e posteriores manchas deixadas por tesouras enferrujadas, chaves, óculos, moedas e até mesmo manchas redondas deixadas por vários espetáculos que continham bebidas diferentes, incluindo as de vinho clarete e uma variedade de queimadura, provavelmente oriundas de centelhas vindas de uma lareira ou de alguém fumando como livro nas mãos. Impressos de tesouras e óculos também são os traços encontrados nos exemplares das obras de Shakespeare, neste caso por Peter Bliney. E ele introduziu uma diferença entre estes objetos. Óculos eram deixados nos livros por seus escritores, enquanto tesouras, citou, não são suficientemente utilizadas como apoio de leitura para justificar a repetida frequência com que são encontradas em livros antigos. A pessoa que mais provavelmente largou um par de tesouras era em um livro, devia ser seu enquadernador original. Conclusão, o caso. Estabelecer um corpus de traços materiais ou textuais e representações iconográficas de coisas perdidas, deixadas, esquecidas em livros durante o período medieval ou durante a primeira modernidade, entre o século XV e XVIII, é uma tarefa, seria uma tarefa útil e talvez prazerosa e difícil. Seria possível, me parece, a partir da presença de flores, deixadas inadvertidas ou intencionalmente entre as páginas. Porque vocês sabem que flores são uma linguagem usada, por exemplo, por Ofélia em Hamlet. E no século XIX, como Alessandra Elfar demonstrou em seu livro A Linguagem Sentimental das Flores, manuais de civilidade, jornais e artigos de revistas, romances, ensinarão a equivalência entre flores e sentimentos. Inserir num livro uma flor é gesto frequente, carregado de muitos sentidos, entre a inadvertência e a recordação, entre lamento e desejo. Um corpus textual do começo da modernidade em diante poderia incluir não apenas o alecrim, o amor perfeito, a arruga, a margarida ou a violeta de Ofélia, mas também outras flores e também outros textos. E queria citar aqui uma canção de Georges Brassens, o famoso cantor e poeta francês. Vou dar em francês em primeiro lugar e depois a tradução. La petite Marguerite est tombée singulière du bréviaire de l'abbé. 3 pétales de scandale sur l'autel. Indiscrète pâquerette, d'où vient-elle? Sur la pierre d'un calvaire, il l'a trouvée et l'a mise, chose admise par le ciel, sans embâche, dans les pages du missel. Non, le prêtre n'est pas traître mari, que personne ne soupçonne plus jamais la petite Marguerite. A pequena Margarida caiu singular do breviário do abade, traspetala de escândalo no altar. Indiscreto bem me quer, de onde vem, sobre a pedra de calvário a encontrou e a colocou, coisa permitida pelo céu, sobre as páginas do missal. Não o padre não traí Maria, que mais ninguém desconfia da pequena Margarida. Finalmente,
mapas, ortex, páginas em branco, tabuletas para escrita a cagalho, caligrafias, objetos esquecidos. Todos eram e são elementos da materialidade dos livros. Todos podem contribuir para que sejam decifrados os usos, o sentido de seus textos. Aos elementos não verbais, como escreveu Don Mackenzie, que dão sentido a um texto, formato, tipografia, diagramação, pontuação. Todos estes elementos que é mencionado acrescentarão vários dispositivos de materialidade intertextual. Sua presença transformou as apropriações possíveis das obras, contribuiu para a mobilidade dos textos, deixou traços dos usos dos livros. Portanto, é necessário considerar livros como arquivos, como bibliotecas portáteis e, talvez, como portfólio. Muito obrigado.